Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês e essa é a nossa oitava aula do curso de Teoria da Computação. Nessa oitava aula nós iremos estudar os autômatos finitos não determinísticos com transições vazias, com transições epsilon. Esses autômatos finitos não determinísticos com transições vazias, eles são importantes do ponto de vista teórico para a teoria da computação, né, para essa disciplina. Por quê? Dada qualquer expressão regular, né, sobre um alfabeto qualquer, se eu aplicar as técnicas que nós iremos estudar hoje, nós vamos conseguir para essa expressão regular um autômato finito não determinístico com transições vazias. E mais, a partir desse autômato finito não determinístico com transições vazias, nós iremos aplicar uma construção, uma outra construção, chamada construção de subconjuntos, tá? Que vai fazer com que, vai transformar esse autômato finito não determinístico com transições vazias num autômato finito determinístico. Então veja a importância disso. Você tem uma expressão regular e no final do processo você vai conseguir um autômato finito determinístico que vai reconhecer todas as cadeias dessa expressão regular, tá? Então vamos ver agora como que isso daí é feito. Vamos começar então definindo o que são autômatos finitos não determinísticos com movimento vazio. Na aula anterior, nós vimos o conceito de autômato finito não determinístico sem transições espontâneas, né? Essas transições espontâneas são também chamadas de movimento vazio ou transições epsilon, né? Nessa aula nós iremos apresentar um tipo diferente de autômato finito, que é o autômato finito com transições espontâneas, né? Qual que é a diferença desse autômato que nós iremos estudar para os autômatos que nós vimos nas aulas anteriores, né? Esses autômatos, eles podem mudar de estado, mesmo não lendo nenhum símbolo da fita de entrada. Então, vamos a um exemplo. Aqui nós temos um autômato, né, que ele tem um estado inicial Q0, então ele está inicialmente em Q0, né? Então, se ele lê o símbolo em Q0, ele lê o símbolo A, tá? Ele vai para o estado Q1, né? Se no estado Q0 ele lê o símbolo B, ele não faz nada, ele trava em Q0, Q0 é um estado de não reconhecimento, então ele não vai reconhecer a cadeia se a cadeia começar com B, tá? Bom, mas vamos supor que nossa cadeia comece com A. Nossa cadeia começou com A, depois eu entrei A, fui para Q1, né? Em Q1 eu entrei B, fui para Q2, né? Em Q2, né, eu posso entrar C e ir para o estado final Q4 aqui, né? Poderia chamar Q3, mas aqui eu chamei de Q4, tá? Então, no estado Q2, se eu entrar C, eu vou para Q4, né? Então, a menor cadeia que eu posso reconhecer com esse autômato é a cadeia ABC, né? Mas veja, né, que no estado Q2 eu posso espontaneamente, sem ler nenhum símbolo de entrada, voltar para o estado Q0, né? Então, isso daqui é chamado de transição espontânea e ela é rotulada no grafo, né, com a letra grega epsilon aqui, que significa cadeia vazia, tá? Então, no estado Q2, se eu não ler nada, eu posso espontaneamente voltar para Q0, né? Ou no estado Q2 eu posso ler C e terminar a cadeia, né? Aí vem a pergunta, né? Qual que é a linguagem gerada por esse autômato? Bom, o AB ele tem que aparecer pelo menos uma vez, né? Porque se ele não aparecer nenhuma vez, eu não vou ter um reconhecimento. Mas vamos supor que a B apareça uma única vez, né? Se eu entrar C, eu termino a cadeia aqui indo para Q4. Então, veja, né? Eu tenho que ter pelo menos um AB, mas eu posso ter vários ABs, né? Porque eu posso entrar AB, voltar para Q0, depois eu posso entrar AB de novo, voltar para Q0. Então, qual que é a expressão regular, né, da linguagem gerada por M10, né? A expressão regular da linguagem gerada por M10 vai ser AB+, porque eu preciso ter pelo menos um AB, né? E depois seguido da letra C aqui para eu poder ir para Q4 e terminar a leitura da minha, terminar o reconhecimento, né, da minha cadeia, tá? Então, esse autômato aqui reconhece as expressões regulares da forma AB mais C, tá? Mais porque eu tenho que entrar pelo menos um AB aqui para poder ir para Q2 eu poder entrar um C e ir para Q4, né? Mas em Q2 eu também posso voltar para Q0 e entrar mais um AB, e eu posso entrar quantos ABs eu quiser, por isso que é AB+, tá? E depois entrando um C, eu vou para o estado final Q4, tá? Isso aqui é um exemplo de autômato finito não determinístico com transição vazia, tá? Então vamos à definição formal. Formalmente, um autômato finito não determinístico M, né, M de machine, né, com movimentos vazios, ele é definido por uma quíntupla também, né, todo autômato é uma quíntupla,
em que eu tenho um conjunto de estados finito, tá? O alfabeto da linguagem, né? Que no caso anterior, o alfabeto, se você olhar o estado nesse slide anterior, o alfabeto é ABC, né? Os estados são Q0, Q1, Q2 e Q4, tá? Então, os estados Q0, Q1, Q2 e Q4, o alfabeto é ABC, tá? Q0 é o estado inicial, eu sempre tenho que ter um estado inicial, tá? F, né, contido em Q, é o conjunto de estados finais, tá? No nosso caso, aqui eu tenho apenas Q4 como estado final, tá? E a função delta, ela é uma função de transição, só que ela é estendida, né? Ela é de Q cartesiano, sigma união com epsilon em 2 elevado a Q, né? 2 elevado a Q, a gente já viu essa notação que foi explicada na aula passada. 2 elevado a Q é o power set do conjunto Q, tá? Então, 2 elevado a Q é o conjunto de todos os subconjuntos de Q, tá? Então, esse autômato finito, né, o autômato finito não determinístico com transições epsilon, é o tipo mais geral de autômato finito que existe, né? Por essa razão, muitos teoremas têm como base o autômato finito não determinístico com transições vazias, né? Então vem a pergunta, né? Se eu te dou um autômato finito não determinístico com transições vazias, você pode construir um autômato finito determinístico equivalente? O que é equivalente? Equivalente é o autômato finito determinístico, né? Que vai reconhecer as mesmas cadeias que o autômato finito não determinístico com transições vazias está reconhecendo, tá? Então, você vai, né, construir um autômato finito, só que determinístico, que vai reconhecer as mesmas cadeias que o autômato finito não determinístico com transições vazias. E a resposta é sim, tá? Você consegue fazer isso daí com a construção que nós vamos mostrar na aula de hoje, tá? E dado uma expressão regular, você pode obter um autômato finito não determinístico com transições vazias? Também pode, né? Então, veja, se eu conseguir para qualquer expressão regular construir um autômato finito não determinístico com expressões vazias, eu posso depois pegar esse autômato finito não determinístico com transições vazias e construir um autômato finito determinístico equivalente, tá? Então, ou seja, para toda expressão regular eu consigo um autômato finito determinístico que vai reconhecer todas as cadeias dessa expressão regular, tá? Bom, então vamos por partes, né? Primeira coisa, né? Como obter um autômato finito não determinístico com transições epsilon, que nós aqui estamos chamando de NFA, tá? Então, NFA para a gente é um autômato finito não determinístico com transições epsilon, tá? Como construir esse NFA a partir de uma expressão regular, né? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos fazer uma análise sintática dessa expressão regular. Nós vamos identificar as expressões regulares primitivas, né? Essas expressões regulares primitivas vão servir como base indutiva para a nossa construção. Por que base indutiva? Porque nossa construção é uma construção recursiva, tá? Vocês vão entender isso com os exemplos, tá? Então, as expressões regulares primitivas vão servir como base indutiva. E você vai construir, a partir dessas expressões regulares mais simples, expressões regulares mais complexas, a partir de 4 tipos de construções, e esses 4 tipos de construções vão definir o que a gente vai chamar de passo indutivo. Como assim, né? A gente vai ver daqui a pouco como isso daí é feito. Essa forma, né, de você construir o autômato finito não determinístico com transições vazias a partir das expressões regulares, tá? Foi criado pelos cientistas McNaughton, Yamada e Thompson, tá? Então, esses caras aqui escreveram um artigo que eles explicam como fazer isso daí, tá? Então, esse algoritmo, o que ele vai fornecer no final para a gente? Ele vai fornecer um autômato finito não determinístico, né, a partir de qualquer expressão regular sobre qualquer alfabeto, né? Então, qual que é a entrada do algoritmo? Uma expressão regular, tá? A entrada é uma expressão regular R sobre um alfabeto sigma, e a saída é um autômato finito não determinístico com transições epsilon, que nós estamos chamando de NFA, que vai reconhecer a mesma linguagem dada pela expressão regular R, tá? Então, como que a gente faz? A gente faz um parsing, como eu falei para vocês, né? Você vai analisar a expressão regular em suas expressões constituintes, né? A gente chama também de expressões atômicas aqui, né? Então, as expressões atômicas, elas constituem, né, as regras básicas, tá?
E depois que você construiu os autômatos finitos não determinísticos para as expressões atômicas, né, o que você vai fazer? Você vai aplicar regras, né, que são as regras recursivas, né? Você vai aplicar indutivamente as regras recursivas para construir os NFAs das expressões regulares mais complexas, ou seja, os NFAs mais complexos, né, das subexpressões até você chegar na expressão regular, que é a raiz da nossa árvore, né? Então vamos a um exemplo aqui para não ficar muito abstrato. Vamos supor que foi dado para você essa expressão regular aqui, né? A ou B asterisco, AB, AB. E você quer um autômato finito não determinístico com movimentos vazios que reconhece essa expressão regular aqui. De onde você começa? Bom, vamos identificar então quem são as expressões atômicas, né? Quem são as expressões regulares atômicas que compõem essa expressão regular complexa que a gente está chamando de R11, tá? Então, R11, a gente quer dizer essa expressão aqui, tá? A gente tem as expressões regulares R1, que é a expressão regular que denota o conjunto unitário contendo azinho, né? A expressão regular R2, que é o Bzinho, conjunto unitário Bzinho, tá? E você tem um operador aqui concatenando, fazendo alternância, né? Concatenando não, fazendo alternância aqui de A com B. Então, você tem a A ou B aqui. Esse A ou B vai dar origem à expressão R3. A expressão R3, entre parênteses, dá origem à expressão R4. A expressão R4, se eu aplicar o fecho na expressão R4, eu obtenho a expressão R5. Se eu concatenar R5 com R6, que é A, eu obtenho R7. Se eu concatenar R7 com R8, que é B, eu obtenho R9. E se eu concatenar R9 com R10, que é B, eu obtenho R11. Então veja, né, que no final a gente fez concatenações, né? Pegou o resultado do fecho de A ou B aqui, tá? Concatenou com A, o resultado pegou e concatenou com B, o resultado concatenou com B novamente, tá? Então, a expressão regular R11 aqui, ele é um produto de operações mais complexas que eu faço em cima do quê? Em cima dos átomos, que são as expressões regulares mais simples, tá? E a partir das expressões regulares mais simples, que são as folhas das árvores, eu obtenho a expressão regular, né, que vai ser a minha expressão final aqui, tá? Então, para obter a expressão final, eu tenho que percorrer essa árvore aqui, tá? Em pós-ordem e fazer essas operações aqui nesse sentido aqui, né? Então, eu tenho que percorrer essa árvore do jeito que eu estou mostrando aqui com o mouse, tá? Muito bem. Como que são essas operações, né? Vamos entender, né? Inicialmente, né, nós temos as folhas A e B da árvore, tá? Então, a folha A a gente vai falar que é a expressão regular R1, a folha B a gente vai falar que é a expressão regular R2, né? Como é que a gente constrói o autômato para as folhas, né? Então, eu vou voltar aqui alguns slides e vocês vão entender como é que é feito isso daí. As folhas e a cadeia vazia são o que a gente chama de base indutiva, né? Então, por exemplo, como é que eu construo um autômato finito não determinístico que reconhece a cadeia vazia? Bom, eu estou no estado inicial, que eu chamo de I, entro a cadeia vazia, vou para o estado final, que eu chamo de F, tá? E se eu tenho um Azinho, né, se eu quero reconhecer um conjunto unitário consistindo apenas de Azinho, como é que eu construo um autômato finito que reconhece somente Azinho, né? Eu estou no estado inicial I, né? Eu entro Azinho e vou para o estado final F. Então, isso daqui é a base indutiva, que a gente chama de base indutiva. Então, a gente começa a construção com a base indutiva com as folhas das árvores, tá? Então, voltando aqui, a gente tem duas folhas. A gente tem a folha A e a gente tem a folha B, né? Vamos construir, então, um autômato para a folha A. Um autômato para a folha A é simplesmente o estado inicial, eu entro A, vou para o estado final, né? Então, esse daqui é o N de R1, igual a A, né? Que é esse autômato que eu estou mostrando aqui, né? Para reconhecer a folha B, a mesma coisa, tá? Então, eu tenho o NFA para R1, que é esse aqui. Aqui eu chamei do estado inicial de 2, vocês vão entender daqui a pouco. Aqui eu chamei o estado final do NFA para R1, eu chamei de 3.
Construir aqui o NFA para R2, o estado inicial é 4, o estado final é 5, vocês vão entender esses números daqui a pouco, tá? E agora, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer um autômato, eu vou querer fazer um NFA, né? Um autômato finito não determinístico com transições vazias, né? Que eu vou chamar simplesmente de NFA, tá? Para a expressão R3, que é R1 ou R2. Perceba que aqui eu estou aplicando um operador já, tá? Então, eu já não tenho uma expressão atômica aqui. R3 não é uma expressão atômica. R3 é a composição das expressões R1 e R2 usando o operador de alternância, tá? Quando eu tenho alternância, eu vou ter a seguinte situação, tá? Que eu vou mostrar nesse slide que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Então, voltando, né? A gente tem aqui a aplicação de um operador, né? Essa operação já é uma operação de composição de expressões regulares, né? Ou seja, de duas expressões regulares, R1 e R2. Essas expressões R1 e R2, elas podem ser atômicas ou podem não ser atômicas, tá? No caso, a gente tem autômatos, né, para as expressões regulares R1 e R2, e R1 e R2 são atômicas no nosso exemplo, mas elas poderiam não ser atômicas, tá? E você quer construir aqui um autômato finito não determinístico com transições vazias para R1 ou R2. Como é que você vai fazer isso? Você vai criar um estado inicial. Esse estado inicial que você vai criar aqui vai ser diferente do estado inicial de R1 e vai ser diferente do estado inicial de R2. Desse estado inicial, com uma transição epsilon, você vai para o autômato com pro autômato N de R1, ou seja, você vai para o estado inicial de N de R1, tá? Então aqui, ó, essa transição epsilon aqui vai ligar o estado inicial do que você está construindo aqui com o estado inicial de N de R1, que vai deixar de ser estado inicial, tá? Porque no autômato você só tem um único estado inicial, tá? Em N de R2 você tem um estado inicial também que vai deixar de ser estado inicial. Então você vai ligar aí ao estado inicial de N de R2, que vai deixar de ser o estado inicial. O estado final de N de R1 vai deixar de ser estado final, o estado final de N de R2 vai deixar de ser estado final, e você vai ligar esses dois estados finais aqui com transições epsilon para um único estado final aqui, unificado, que você vai chamar de F, tá? Então vamos ver como é que isso daí é feito na prática. Então veja, eu estou colocando aqui o autômato finito não determinístico para a folha A, o autômato finito não determinístico para a folha B, né? Aqui eu tenho os dois repetidos aqui, né? Só que com números aqui, né, que eu dei. E por que eu dei o número 2 e o número 4 aqui, né? Por que eu comecei com 2, né? Porque eu vou criar um estado inicial, né? Então, vou criar aqui um outro estado inicial, né? Esse estado inicial eu vou chamar de 1, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o N de R1, vou copiar para onde está N de R1 aqui, ó. Ó, quem que é N de R1? É esse autômato aqui. Então, esse N de R1 eu vou substituir por esse autômato aqui, ó. Então, no lugar de N de R1, eu coloco 2, 3 aqui. Nota que o 2 deixou de ser estado inicial, porque o estado inicial agora é 1, que tem uma transição epsilon para 2, né? O estado 4 deixou de ser o estado inicial, porque eu tenho uma transição epsilon de 1 para 4, tá? O estado 3 deixou de ser final, o estado 5 deixou de ser final, o estado final agora é 6, eu tenho transição epsilon de 3 para 6 e de 5 para 6, conforme está mostrando essa construção aqui genérica, né? Essa construção genérica serve para quaisquer N de R1 e N de R2 que você tiver, tá? Muito bem, então você construiu o N de R3, tá? Agora veja, né, que o R4, ele é simplesmente o R3 entre parênteses, né? O R4 aqui, ele é simplesmente o R3 entre parênteses. Então, o N de R4, autômato finito não determinístico com transições epsilon para R4, vai ser igual a N de R3, né? Porque eles são idênticos, eu só coloquei um parênteses aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou criar um R5, uma expressão regular R5, que vai ser R4 asterisco, né? Então, eu vou aplicar o fecho sobre a expressão regular R4, né? Como que é a aplicação do fecho, né? Eu tenho aqui o N de R4, tá? E quando eu aplico um fecho, eu vou ter a seguinte situação, que eu vou voltar mais alguns slides para explicar para vocês aqui. Bom, a aplicação do fecho é também um passo indutivo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu estou aplicando o fecho sobre N de R. N de R é o autômato finito não determinístico para uma expressão regular R, né? Ou seja, eu estou pegando R e fazendo o fecho aqui, R asterisco, tá? Como é que eu faço o fecho? Ora, eu vou ter que criar um estado inicial aqui.
Então, o estado inicial, que era o estado inicial de N de R, vai deixar de ser o estado inicial. O estado inicial agora vai ser I. E do I eu vou fazer uma transição epsilon para o estado inicial, que era o estado inicial de N de R, tá? O estado final de N de R também vai deixar de ser estado final. Vou criar um novo estado final F, fazer uma transição F, uma transição epsilon do estado final aqui para o estado final F aqui, né? Desse estado inicial aqui, aliás, desse estado final aqui, eu vou fazer uma transição epsilon para o estado inicial, e desse estado inicial que eu criei aqui, né, eu vou fazer uma transição epsilon para o estado final. Por que eu faço a transição epsilon do estado inicial para o estado final? É porque eu preciso reconhecer a cadeia vazia, porque eu tenho um asterisco aqui, tá? Se eu tivesse mais, se fosse R+, você percebe que esse arco aqui você não precisaria colocar, porque aí você teria que entrar pelo menos uma vez o N de R, tá? Para você poder ir para o estado final aqui, né? Aqui eu não preciso entrar nenhuma vez o N de R, porque eu já posso direto ir para o estado final. Mas eu posso entrar uma vez N de R e ir para o estado final, ou eu posso entrar quantas vezes o N de R eu quiser, tá? Então, por isso aqui eu tenho o fecho de R, né? Eu pego o autômato de R, coloco aqui, né? O estado inicial deixa de ser estado inicial, o estado inicial agora vai ser I, o estado final deixa de ser estado final, o estado final agora vai ser F, e eu tenho essas transições epsilon conforme está mostrando aqui na figura, tá? Então veja, né? Quem que é N de R na qual eu vou aplicar o fecho? O N de R é esse autômato aqui, ó. Eu vou criar mais um estado, que vai ser o estado inicial, que vai ser o 0, vou criar mais um estado, que vai ser o estado final, que vai ser o 7, né? E aqui dentro eu vou ter a minha expressão regular, ó. Então eu vou copiar essa expressão regular aqui para cá. Aliás, eu vou copiar essa expressão regular aqui para onde está N de R, né? Então o estado inicial 1 vai ser esse estado aqui, ó. Então o estado inicial 1 vai ser esse estado aqui. O estado final 6 vai ser esse estado aqui, que vai ser esse estado aqui, tá? E aí eu tenho uma transição epsilon do estado 0 para o estado 1, né? Ou seja, do estado inicial para quem era o estado inicial de N de R, né? Ou seja, de 0 para 1 aqui, tá? Eu vou ter uma transição de quem era o estado final de N de R4 aqui para o estado final, né? Quem era o estado final em N de R4 era o 6, eu vou ter uma transição para o estado final 7 aqui, tá? E o resto das transições epsilon é uma transição epsilon de quem era o estado final para o estado inicial aqui, e uma transição epsilon do estado inicial para o estado final aqui, para eu poder reconhecer a cadeia vazia aqui, ou seja, do 0 para o 7 aqui, tá? Então, essa expressão aqui é a expressão R5, né? R5 aqui, que é o fecho de R4, que é igual a R3, né? Ou seja, né, você vai pegar esse autômato aqui, colocar aqui, né, do jeitinho que eu fiz aqui, e ligar, né, de acordo com a figura aqui, de acordo com o que a figura aqui está mostrando. Essa figura aqui, pessoal, vocês não precisam decorar, né? Você simplesmente usa a lógica aqui e analisa conforme eu falei para vocês, tá? O próximo passo aqui é fazer a concatenação de R5, né, com R6. R6 é o A, tá? Então, quem que é o NFA para R6? O NFA para R6 é um NFA atômico. Por quê? Porque R6 é uma folha, tá? Então, aqui, ó, o NFA para R6 vai ser o quê? 7, né? Ah, mas você deu o mesmo nome do estado aqui, né, professor? Eu dei o mesmo nome porque eles vão juntar, né? Porque você junta, quando você faz a concatenação, você vai usar essa construção aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, né? Então, aqui eu coloquei 7, eu entro A, vou para o estado 8 aqui, tá? E como é que vai ser o NFA para R5 concatenado com R6, que eu chamei de R7? Bom, você vai ter que pegar o NFA para R5 para fazer a concatenação com o NFA para R6. Como é que é essa concatenação? Eu vou voltar um pouquinho e mostrar os slides aqui para como funciona a concatenação. Bom, a concatenação funciona da seguinte forma. Eu vou pegar o autômato da expressão à esquerda, né? Então N de R1 é a expressão à esquerda, que está concatenando com uma expressão à direita chamada N de R2, tá? O estado que era o estado final de N de R1 vai deixar de ser o estado final de N de R1, tá? E passar a ser um estado compartilhado aqui, que é um estado não final compartilhado, entre R1 e R2, tá? Então, o estado final de N de R1 deixa de ser final para virar um estado compartilhado entre N1 e N de R2. E o estado que era o estado inicial de N de R2 também vai ser esse estado compartilhado aqui, tá?
Então, e o estado, que era o estado final de N de R2, continua sendo estado final aqui. Ou seja, o estado final da concatenação, ou os estados finais da concatenação, são os estados finais de N de R2 aqui, tá? A questão aqui é que você não cria estados novos, né? Na concatenação você não cria estados novos, ok? Então vamos voltar lá para ver como é que isso se aplica ao nosso exemplo. Bom, no nosso exemplo a gente tem o NFA para N de R5, tá? Que eu vou concatenar com esse autômato aqui, né? Com esse NFA aqui. Então como é que vai ficar? Vai juntar esse estado com esse, né? Esse estado aqui vai juntar com esse, e vai formar o estado comum aqui, o estado compartilhado, que é esse estado aqui, tá? Então veja, né? O estado 7 virou um estado compartilhado, né? Aí no estado 7, se eu entro A, eu vou para o estado 8, tá? Então vocês podem observar aqui, ó. O 7 virou um estado compartilhado, esse estado aqui, que vai ser esse estado aqui no autômato resultante, né? E nesse estado 7, se eu entrar A, eu vou para o estado 8 aqui, certo? E assim vocês podem fazer as outras concatenações. Que outras concatenações, professor? A concatenação do Bzinho, né? Indo do estado 8 para o estado 9, e do outro Bzinho do estado 9 para o estado 10, né? Então, da mesma forma, através de concatenação, né, que eu quero dizer isso, né, da mesma forma, quer dizer, através de concatenação, né, são construídos os autômatos para R9 e R11. Isso é, usamos a operação de concatenação para construir esses autômatos. E o resultado final é esse autômatozão aqui, que eu estou mostrando nessa figura aqui, tá? Então, esse autômatozão é o autômato para a expressão regular R11, e se vocês se lembram, né, R11 é a raiz da nossa árvore aqui, tá? R11 é a raiz da nossa árvore, que é aquilo que a gente está buscando, né? Ou seja, uma expressão, um autômato aqui, né? Para essa expressão regular aqui, tá? Bom, então recapitulando, nós temos a nossa base indutiva, né? Que é feita sobre as folhas, né? Então, se eu tenho uma folha, eu construo o autômato para a folha dessa forma aqui, tá? Se a folha também for uma cadeia vazia, você também constrói o autômato para ela dessa forma, tá? O autômato, aí você tem um passo indutivo, né, que é para construir os galhos da árvore, né, até você chegar à raiz da árvore, né. Então, se você tem uma alternância, né, você vai construir a expressão, você vai construir o autômato finito não determinístico dessa forma aqui, né. Se você tem uma concatenação dessa forma aqui, que a gente já explicou, né. Se você tem um fecho dessa forma aqui, se você tem um fecho positivo dessa forma aqui, então você tem 4 possíveis passos indutivos aí para você estar construindo o seu autômato finito não determinístico com transições vazias a partir das expressões atômicas aí, tá? Então, para alternância, você cria o estado inicial e o estado final, né? Para concatenação, você não cria estados novos, né? Para o fecho, você tem que criar o estado inicial e o estado final, e colocar uma seta do estado inicial para o estado final, e os estados que eram inicial e final, né, eles deixam de ser inicial e final, e você tem uma seta aqui com transição epsilon, está faltando o epsilon aqui na figura, né, do estado final para o estado inicial aqui, né, para você poder repetir quantas vezes você quiser o N de R, tá? E se você tem aqui o S, uma expressão regular S entre parênteses, né, você não precisa fazer nada, porque o parênteses não é um operador que vai modificar o seu autômato finito não determinístico com transições epsilon, tá? Bom, beleza, então você obteve aí o seu NFA com transições epsilon, né, a partir da expressão regular, né? Agora a pergunta é, como que você vai obter um autômato finito determinístico, tá? A partir desse autômato finito não determinístico com transições epsilon que você construiu. Bom, existe um algoritmo para isso, né? Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar esse algoritmo e vai construir esse DFA, tá? DFA é Deterministic Finite Automata, né? Então, você vai construir esse DFA a partir do NFA. Só que ele não necessariamente vai ter um número mínimo de estados, tá? Para você fazer um DFA com o número mínimo de estados, você tem que aplicar o algoritmo de minimização de estados que eu vou explicar numa próxima aula, tá? E aí você tem todo o processo automatizado. Bom, mas como que eu vou calcular, tá? O DFA a partir do NFA?
tá? Basicamente, você tem que computar algumas funções aqui que eu vou explicar para vocês, né? Então, uma das funções que você tem que computar é o fecho epsilon para um estado único, tá? O que é o fecho epsilon de um único estado? É o conjunto de todos os estados, incluindo o próprio estado S, tá? Que você pode alcançar a partir de S usando transições vazias, usando transições espontâneas, tá? Ok. E o que é o fecho epsilon de um conjunto de estados? O fecho epsilon de um conjunto de estados é a união do fecho epsilon de cada estado contido no conjunto de estados T, tá? Beleza, então isso daqui define o que a gente chama de fecho epsilon aqui, que é uma das funções que a gente tem que computar, tá? Ela é definida para um estado e ela é definida recursivamente aí, ou iterativamente, né, para um conjunto de estados Tzão, T grande aí, tá? E outra função que você tem que calcular aí é delta de um conjunto de estados, tá? Com o símbolo Azinho, tá? Esse delta de um conjunto de estados aqui, T maiúsculo com Azinho, tá? É o conjunto, é a união, né? De conjunto de cada estado de T, onde T é um conjunto, né? T maiúsculo aí é um conjunto, quando você aplica a transição delta com o símbolo A, tá? Então, de maneira mais rigorosa, né, a gente pode definir, né, o fecho epsilon de S, né, onde S é um estado, como sendo o próprio S, né, porque se você não entrar nenhum símbolo, você não muda de estado, tá? Então você continua no S aí se você não entrar nada, unido com todos os estados, né, todos os estados aqui T, que são atingíveis a partir de S com a aplicação de transições espontâneas ou transições vazias, né, tá? Então, esse daqui é chamado fecho epsilon de um único estado aqui. E o fecho epsilon de um conjunto de estados é a união, né, do fecho epsilon de todos os estados S que pertencem ao conjunto T. Tá? Então, você faz o fecho epsilon de todos os estados S que pertencem ao conjunto T, onde T é um conjunto de estados aqui, né? Você vai obter o fecho epsilon do conjunto T maiúsculo aqui. Tá? E delta de T com A, né? Como é que você vai fazer delta de T com A? T é um conjunto de estados. Então, você vai pegar cada S pertencente a T, né, e ver quais estados você pode, a partir de S com transição A, chegar em T. Então, vai ser todos os T's que você, a partir de A, a partir de uma transição de S com A, você chega nele, tá? O que esse algoritmo produz? Ele produz os estados do autômato finito determinístico e a tabela de transição para o autômato finito determinístico, tá? Se isso ficou um pouco nebuloso, nós vamos ver um exemplo aqui que vai elucidar como isso daqui é feito, tá? Então vamos pegar aqui o autômato finito não determinístico que a gente construiu, né, usando o algoritmo de Amada-Thompson, e vamos aplicar a construção de subconjunto aqui para ver, tá? Quais os estados do autômato finito determinístico aqui são gerados, tá? Veja que você tem 11 estados, né? Você tem o estado 0, do estado 0 até o estado 10, você tem 11 estados. Você poderia construir 2 elevado a 11 subconjuntos aqui, mas nem todos esses subconjuntos você vai construir, tá? A gente vai começar com o fecho epsilon do estado 0. O fecho epsilon do estado 0 aqui vai te dar o estado inicial do autômato finito determinístico que você está construindo. Quem que é o fecho epsilon do estado 0? São todos os estados que você pode atingir a partir do estado 0, incluindo ele mesmo, né? Então veja que o fecho epsilon de 0 inclui o 0, tá? Então o 0 está no fecho epsilon de 0. Por quê? Né? Porque o fecho epsilon de S é o próprio S unido com todos os estados que você pode, a partir de S, atingir, tá? Então, voltando aqui, a gente tem, ó, 0 com transição epsilon pode ir para 1, pode ir para 2, né? Ou pode ir para 4, né? E também, né, o 0 com uma transição epsilon, você pode ir para o 7, né? Então, o estado inicial do nosso autômato finito determinístico que nós estamos construindo é 0, 1, 2, 4, 7, né? Que é o fecho epsilon do estado 0, né? Que a gente vai chamar de estado A aqui, tá? Muito bem. Aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer... a gente gerou um novo estado, né? Que é o estado A, que é o estado inicial. A gente vai fazer o delta linha de A com Azinho, né? E o delta linha de A com Bzinho, tá? Então, quem que vai ser o delta linha de A com Azinho? Vai ser o fecho epsilon de delta de A com Azinho.
Delta de A com Azinho, a gente vai ver todos os estados aqui, tá? Eu posso transitar, né? Quando eu entro Azinho e estou no estado Azão aqui, tá? Então, quem que é o estado Azão? O estado Azão é 0, 1, 2, 4, 7, tá? Então, eu vou primeiro computar delta de 0, 1, 2, 4, 7 com Azinho. Por definição, né, se você pegar a definição de delta aqui, ó, delta de T com A, todos os estados que eu posso, todos os estados T, né, que eu posso, partindo de S com A, chegar, tá? Então, vai ser aqui, ó, delta de 0 com A, união com delta de 1 com A, união com delta de 2 com A, união com delta de 4 com A, união de delta de 7 com A, né? Então, delta de 0 com A. Se eu estou no estado 0, eu entro A, eu vou para algum lugar? Não, não vou para lugar nenhum. Então, é conjunto vazio aqui, tá? Delta de 1 com A. Se eu estou no estado 1 e entro A, eu vou para algum lugar? Também não. No estado 2, se eu entro A, eu vou para algum lugar? Sim, vou para 3 aqui, tá? Então, eu coloco 3 aqui. Delta de 4 com A, né? Se eu estou no estado 4 e entro A, eu vou para algum lugar? Não. Conjunto vazio. Delta de 7 com A. Se eu estou no 7 e entro A, eu vou para o 8. Então, eu obtenho aqui o estado 8. Fazendo união de todos esses conjuntos aqui, eu obtenho o conjunto 3, 8, no qual eu vou aplicar o fecho epsilon. Então, fecho epsilon de 3, 8, né? Agora, é o fecho epsilon de um conjunto, não o fecho epsilon de um estado só, né? Aqui a gente está fazendo o fecho epsilon de um estado só, aqui a gente está fazendo o fecho epsilon de um conjunto. O fecho epsilon de um conjunto, pela definição, tá? O fecho epsilon de um conjunto é a união do fecho epsilon de cada estado pertencente ao conjunto de estados. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, o fecho epsilon de 3, união com o fecho epsilon de 8. O fecho epsilon de 3, tá? É todos os estados que eu posso atingir a partir do estado 3 com transições espontâneas. Isso inclui o próprio 3, né? Então, vai incluir o 3, vai incluir o 6, vai incluir o 7. Então, 3, 6, 7, né? Do 6 eu posso ir para o 1, então eu incluo o 1 aqui. Do 1 eu posso ir para o 2 e do 1 eu posso ir para o 4 aqui, com transições epsilon, então inclui 1, 2, 3, 4, né? E o fecho epsilon de 8, né? É o próprio 8, e todos os estados que eu posso ir partindo do 8 com transições epsilon. Como o estado 8 não tem transições epsilon, o fecho epsilon do 8 é o próprio 8, tá? Então eu faço a união aqui, ordeno, tenho um estado que a gente chama de B. Por que de B? Porque ele é diferente do A aqui, tá? Então eu gerei aqui um novo estado que eu chamo de B, tá? E aí eu vou fazer aqui o delta linha de Azão com Bzinho, tá? Delta linha de Azão com Bzinho. Vai ser o fecho epsilon de delta de Azão com Bzinho. O Azão é quem? É 0, 1, 2, 4, 7, tá? Com Bzinho aqui, eu vou aplicar aqui a definição, tá? Então, delta de 0 com B, né? 0 com B não vai para lugar nenhum. Delta de 1 com B não vai para lugar nenhum também, tá? Delta de 2 com B, 2 com B não vai para lugar nenhum, tá? Delta de 4 com B, vamos lá, estado 4 entre o B, vou para o estado 5. Estado 7 entre o B, vou para algum lugar? Não, vazio. Faço a união aqui das 5, vou fazer o fecho epsilon de 5, né? Então, vou olhar para o 5 aqui. Quais são todos os estados que eu posso atingir sem entrar nenhum símbolo a partir do 5? É o próprio 5, né? Mas é também o 6, o 7, tá? Então, o 6, o 7. Eu posso, a partir do 6, ir para o 1, então vai entrar 1, 2 e 4 aqui. Então, aqui é 1, 2 e 4. E depois eu ordeno isso aqui, comparo com os estados anteriores, vejo que é um estado diferente, então esse estado vai ser chamado de C, tá? Então, eu vou ter que fazer agora o fecho epsilon para B, que foi o estado novo que eu gerei, né? O delta linha de B com A, né? Eu vou fazer o delta linha de B com A da mesma forma aqui, né? Então, ó, vou substituir o B aqui pelo B, vou fazer a propriedade aqui, vou fazer o delta para um conjunto, tá? Vou ter aqui os estados que foram gerados pelo delta, vou fazer a união, vou chegar no fecho epsilon de 3, 8, fecho epsilon de 3, 8 a gente já fez, dá o B, tá? Então, o delta linha de B com A é o próprio B, não é um estado novo, tá? O delta linha de B com B, se vocês fizerem aí, então se você tiver alguma dificuldade, tenta fazer aí sozinho esse delta de B de Bzão com Bzinho aqui, você vai ver que você vai gerar um estado diferente que você vai chamar de D, tá? Então, pausa o vídeo aí, tenta fazer para ver se você entendeu, tá? Se não entendeu, volta na explicação lá que você vai entender, tá?
Aqui tá bem detalhado aqui, então eu creio que você não vai ter problemas aqui, tá? Veja que o D não inclui o estado 10, né? Então o D vai ser um estado não final do autômato que eu estou gerando, tá? Se eu fizer aí, né, eu fiz os delta linhas para B, né? Bzão com A, Bzão com B, Bzão com A, Azinho, Bzão com Bzinho, né? E aí eu vou fazer o estado Czão com A, Azinho, né? E Czão com Bzinho, tá? Então, Czão com Azinho, quando eu faço, eu gero o estado B aqui, tá? É um estado que eu já tenho. Quando eu faço Czão com Bzinho, eu gero o Czão, tá? Que é um estado também que eu já tenho, tá? Só que lembra que eu gerei um estado D, né? Então eu tenho que fazer esse estado D com o símbolo A, que vai dar B, né? E eu tenho que fazer esse estado D com o símbolo B, que vai dar o estado E aqui, tá? E aí, E é o novo estado, porque eu gerei um novo estado. Então eu tenho que fazer, né, E com A, que vai dar B. Então nota que eu não gerei um novo estado aqui. E E com B, que vai dar C. Também não gerei um novo estado aqui. Então, como eu fiz a transição de todos os estados para todos os símbolos da entrada possíveis, tá? Eu gerei o que a gente chama de tabela de transição para o autômato finito determinístico, porque a gente está construindo um autômato finito determinístico. Então, essa daqui é a tabela de transição. O estado A é esse estado, o B é esse, o C é esse, o D é esse e o E é esse daqui. Então, para o estado A, se eu entro Azinho, eu vou para o B. O estado A, se eu entro Bzinho, eu vou para o C. O B, se eu entro Azinho, eu fico no B. Se no B eu entrar Bzinho, eu vou para o D, né? No C, se eu entrar Azinho, eu vou para o B. Se eu entrar Bzinho, eu vou para o C. No D, se eu entrar Azinho, eu vou para o B. Se eu entrar Bzinho, eu vou para o E. E no E, se eu entrar Azinho, eu vou para o B. E se eu entrar Bzinho, eu vou para o C. E aí eu posso fazer o grafo desse autômato aqui, que é esse grafo bonito que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Lógico que esse daqui é o resultado final, mas esse grafo aqui ele precisa ser formalizado, tá? Então, veja, o grafo não é o autômato, tá? O autômato é o quê? O autômato é uma quíntupla, né? Que consiste do conjunto de estados A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, né? O E é o estado final. Por que o E é o estado final? Vamos entender, né? O estado final do não determinístico era o 10, tá? Então, todo subconjunto que contém o 10 vai ser estado final. O único subconjunto aqui que vocês veem que contém o 10, tá? É o subconjunto E. O subconjunto E é o único que contém o 10. Então, o E vai ser o único estado final, tá? Que vai ser o único estado final aqui. Então, o conjunto de estados é A, B, C, D, E. O conjunto de estados finais é um conjunto unitário, só contém E. O delta é a função que está dada por essa tabela aqui, tá? O alfabeto, quem que é o alfabeto? É Azinho, Bzinho, né? O estado inicial é o A é o estado inicial. Então aí você já tem a quíntupla, né? Porque você já tem o conjunto de estados, o conjunto de estados finais, que só tem um cara aqui, que é o E, a função delta, que é dada por essa tabela aqui, né? Certo? Função delta e o alfabeto, né? E o alfabeto aqui que é Azinho, Bzinho, que é o sigma, tá? Então, com isso, a gente termina aí a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima aula e bons estudos.